paz do Senhor, irmãos. Amém? Quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 15, versículos 1 e 2. Amém? Livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 1 e 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Eu vou repetir. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Amém. Pode sentar, irmão. Aleluia. Alguns anos atrás, eu li um livro de Gary Chapman, é um americano, e ele escreve sobre o seguinte título: As 5 linguagens do amor. É um livro bastante conhecido, não sei se alguém já leu este livro. Alguém leu este livro? Levante sua mão. As 5 linguagens do amor trata sobre as formas como o amor humano se manifestam. Na verdade, o Gary Chapman usa isso a princípio para famílias, especialmente no casamento, mas depois saíram outros livros sobre 5 linguagens do amor para crianças, 5 linguagens do amor no mundo corporativo, para empresas, e 5 linguagens do amor para igrejas, enfim, porque as linguagens do amor, na verdade, elas são universais. E por que as linguagens do amor são universais? Em primeiro lugar, porque Deus é amor, amém, igreja? Deus é amor, a essência de Deus é amor. Tudo que Deus é em essência é amor. Deus pode ter muitos atributos, mas tudo que resume a Deus é o seu grande amor para conosco. E Deus é amor mesmo antes de Ele criar qualquer coisa, porque antes de Deus criar anjos, arcanjos, querubins, seres humanos, Deus já existia. E como Deus é um ser triuno, a Bíblia revela que Deus é uma trindade, diga trindade. Portanto, Deus é um mistério de 3 pessoas que formam um único Deus. Deus é, portanto, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no sentido das pessoalidades que existem em Deus, Deus nunca esteve só, porque o Pai sempre esteve com o Filho sempre esteve com o Pai sempre esteve com o Espírito Santo sempre esteve com o Pai, e assim por diante. Então, Deus em si mesmo, em termos das pessoas divinas, é uma comunidade de amor. E quando Deus decidiu criar, Ele criou anjos e seres humanos, e mesmo outras coisas como animais e vegetais e tudo mais, porque Deus queria expressar o seu amor. Deus queria expressar o seu amor fora dele mesmo a outros seres e outras criaturas que não ele mesmo. Então a linguagem universal de Deus é o amor. E o versículo mais importante talvez da Bíblia, que eu vou citar daqui a pouco novamente, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas nós confundimos muitas vezes essa questão de linguagem de amor, porque na nossa sociedade a gente usa e banaliza a palavra amor. A gente diz: amo sorvete, amo casa, amo carro, amo praia, amo igreja, e a gente usa a palavra amor para muitas coisas, de forma até genérica e expansiva demais. E o Gary Chapman, no livro As 5 Linguagens do Amor, ele vai resumir, depois de mais de 30 anos, quando ele escreveu o livro, depois de 30 anos de aconselhamento conjugal, por que muitos casamentos fracassam? E depois não só casamentos, mas famílias inteiras fracassam, igrejas fracassam, pais e filhos fracassam, porque não sabem codificar essas linguagens de amor de forma clara na vida das pessoas, nos relacionamentos familiares, e isso até mesmo dentro das igrejas.
E a primeira linguagem de amor que ele fala é palavras de afirmação. Repita isso para a pessoa do seu lado: palavras de afirmação. Palavras de afirmação é a primeira grande linguagem de amor, porque nós nos movemos em meio às palavras. O versículo que eu li está escrito: a resposta ou a palavra branda desvia a fúria, o furor, a ira no caso. Mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Estultícia é um tipo de loucura desmedida. Então a pessoa que não guarda a sua língua, ou a pessoa que usa de maneira irrefletidamente as palavras, ela pode devastar a sua casa, seu relacionamento, sua família, pode devastar situações inteiras, pode perder inclusive o emprego, pode perder, como eu falei aqui no domingo pela manhã, nós falamos sobre a mesma coisa, de um funcionário lá na empresa, que falou irrefletidamente e foi mandado para a rua, porque dependendo da forma como você fala, você perde o emprego. Então as palavras, diz a Bíblia Sagrada em Tiago, que no poder das palavras está o poder da vida e da morte. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. A criança, por exemplo, a psicanálise, a psicologia demonstra que até os 7 anos de idade está sendo formadas as bases do caráter, da personalidade da criança. Então, se os pais dizem palavras como seu burro, seu idiota, você não será ninguém na vida, ou palavras de baixo calão, ou palavras de afronta à honra, isso pode causar um distúrbio psicológico, emocional, pode matar a autoestima de uma pessoa. E isso pode destruir, inclusive, a vida de uma pessoa, porque destruindo a sua autoestima pode fazer com que uma criança futuramente acabe no mundo das drogas, acabe em caminhos de perdição, por causa de palavras ditas, palavras malditas, palavras que causam maldição num lar, num casamento, numa família, e que de fato destroem. O versículo que eu li diz claramente: a resposta suave ou branda, calma, desvia o furor, desvia a ira. Mas a palavra dura causa raiva, causa ira, está escrito na palavra de Deus. E uma das coisas que nós muitas vezes fazemos é quando estamos no descontrole emocional, nós falamos. E quando você fala debaixo do descontrole das emoções, você fala besteira, você fala coisa que depois você diz, não devia ter dito. Só que o problema é que quando você falou, essas palavras já foram e não voltam mais, e elas produzem consequências destruidoras na vida das pessoas. Casamentos podem ruir, basta o marido começar a dizer para a mulher dele que ela está gorda, que ela está feia, e esse casamento pode acabar rapidamente. Quantos relacionamentos que começam muito bem lá no namoro, através das palavras mesmo de afirmação, porque palavras não são só com a boca, são também com atitudes e por escritas também. Mas quando os jovens namoram, escrevem cartas, demonstram isso, falam palavras de afirmação, e depois quando casam-se, muitas vezes vão deixando de falar as palavras que diziam, e essas palavras vão sumindo do lar, vão desaparecendo do relacionamento. Ou pais que não dizem para os filhos: filho, eu te amo, você é importante para mim, você é muito inteligente, eu estou com você, conte comigo. Essas palavras de afirmação que enobrecem o ser humano, que levantam o ânimo. Muitas vezes uma palavra pode tirar alguém do fundo do poço, não é verdade? Amém, igreja? Uma palavra só pode arrancar alguém debaixo de uma situação terrível, porque a pessoa se sentiu amada, consolada, se sentiu levantada e apoiada por alguém que estava ao lado e disse: eu estou com você, conte comigo. Palavras de afirmação, elas realmente fazem isso, afirmam a dignidade e a honra do ser humano. Então nós precisamos trocar as palavras autodestrutivas e destruidoras
pelas palavras que afirmam o valor das pessoas. Afirmam o valor. Amém, igreja? Jesus, por exemplo, você nunca vai encontrar, apesar que Jesus sabia que todos os discípulos dele eram pecadores e falhos, mas Jesus sempre está afirmando o valor dos discípulos. Mesmo quando Pedro nega Jesus, e depois Jesus vai restaurar Pedro, Jesus pergunta: tu me amas? 3 vezes. E quando Pedro diz isso, que realmente o amava, ainda com dificuldades, Jesus diz: vai, cuida do meu rebanho, pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava disposto a trazer palavras que afirmavam, que levantavam, que restauravam as pessoas. Ele não estava ali para denegrir, destruir, desfazer, machucar, matar relacionamentos, e sim curar pessoas. E a igreja é isso. A igreja é um lugar onde não somente do púlpito, mas onde uns aos outros precisamos afirmar o valor um dos outros. Então eu gostaria que você tivesse uma oportunidade aí, 30 segundos, tem uma pessoa do seu lado, quem sabe essa pessoa passou por muita luta durante essa semana, ou durante o dia, ou tem passado por muitas dificuldades. Diga algo de Deus para essa pessoa que está aí do seu lado. Diga algo de Deus para essa pessoa que está aí do seu lado. Volte-se para ela, fala uma palavra de Deus para essa pessoa. Fala uma palavra, diga que Deus vai abençoar esta pessoa que está aí do seu lado. As nossas palavras estão debaixo do poder da cruz, amém, igreja? Aleluia! As nossas palavras estão debaixo do poder do sangue de Jesus. As nossas palavras têm o poder porque elas são ditas em nome de Jesus Cristo. E neste nome há poder nos céus e na terra. A segunda linguagem do amor que o Gary Chapman fala no seu livro, eu quero que você abra comigo Provérbios capítulo 25. Ele não cita esses versículos, eu que estou citando. Ele só usa os termos como tempo de qualidade, que é a segunda linguagem, eu que estou usando esses versículos. Mas eu estou confirmando na Bíblia que essas coisas estão na palavra de Deus. Abra comigo Provérbios 25, versículo de número 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Diga: a palavra dita no tempo certo. O Gary Chapman fala que uma das razões principais porque relacionamentos, famílias, casamentos se destroem é falta de tempo para aquilo que é importante. Nós vivemos numa sociedade que está coisificando a vida e está desvalorizando a vida humana. Eu não sou contra pet shop, contra cachorros e gatos, mas no mundo de hoje um cachorro vale mais do que um ser humano. No mundo de hoje, os pet shops ganham mais valor do que filhos. As pessoas estão perdendo o valor, e as pessoas dizem: eu não tenho tempo. E aí ele tem tempo para o lucro, para o dinheiro, para o sucesso, para o status, para alcançar, angariar riquezas. Só que o que adianta conquistar todas essas coisas se ao final da vida perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu os filhos? Os filhos estão desencaminhados, os filhos estão todos destruídos, estão nas drogas. O casamento já ruiu, já está, sei lá, no 5º casamento, e no que está não sabe se vai ficar. Relacionamentos destruídos. Conquista coisas, mas destrói as pessoas no meio do caminho. E a grande desculpa é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. As pessoas correm tanto hoje, dizem: eu não tenho tempo. Não tem tempo para o casamento, não tem pais que não têm tempo para os filhos. E crentes, e eu falei isso, e vou retomar isso aqui hoje à noite, no domingo pela manhã, crentes que não têm tempo para a igreja. Não tem tempo para a igreja. Tem tempo para shopping, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para tudo, menos para a igreja. Mas eu vou dizer uma coisa: não existe essa onda de desigrejados que está vindo dos Estados Unidos, enlatado, goela abaixo dos brasileiros, de crentes que se dizem desigrejados. Eu não sou da Quadrangular, eu não sou da Assembleia de Deus, eu não sou da Universal, não sou da Igreja da Graça, não sou da Igreja Católica, eu não sou de nada.
eu sou de Jesus. Esse é o pior crente que existe. Ele não ouve pastor nenhum, não ouve igreja nenhum. Ele é o crente solo mio, eu sozinho, sigo o meu caminho, sozinho com a minha Bíblia em casa. Acontece que Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, diga reunidos. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles, plural, não singular. Aí alguém diz assim: mas a Bíblia diz que eu sou a igreja. Mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz no plural: nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe crente sozinho, nós somos um time, o corpo de Cristo. Não existe crente isolado, não existe cristianismo de um homem só. Nós precisamos comungar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: não deixeis de congregar-vos. Mas tem igreja nos Estados Unidos, isso está entrando no Brasil, que eles oferecem ceia virtual. Sabe como é que é isso? O pastor oferece a ceia lá no culto online e a pessoa diz que tomou a ceia virtualmente. Como é que tomou a ceia virtualmente? Você precisa comer do corpo de Cristo, amém, igreja? Beber. Aquele que come do meu pão, aquele que bebe do meu sangue, aquele que não fizer isso não tem parte comigo. Não existe como ter igreja sozinho. Nós não somos contra culto online, até porque o culto deve estar filmando aqui hoje à noite. Mas isso é uma estratégia muito mais evangelística e de alcance, ou para quando você realmente não pode, por razões N, como emprego e tudo mais. Mas isso não substitui o corpo, amém, igreja? E nós precisamos ter tempo para a igreja, tempo para o casamento, tempo para os filhos, tempo para a igreja. Muitos cristãos estão deixando os cultos, estão deixando de congregar, não vêm mais à igreja. São Sherlock Holmes da teologia, agente secreto de Jesus. Como alguém que eu conheci um dia numa empresa, já trabalhava 6 meses com ele, aí 6 meses depois descobri que ele era crente. Eles são agentes secretos, aparecem no culto da Páscoa e do Natal na igreja. Eles não congregam mais, são os famosos desigrejados. Não existe desigrejado, irmão, isso é uma fantasia. Fala para a pessoa do seu lado: nós somos o corpo de Cristo. Fala assim para a pessoa do seu lado: você precisa de mim, eu preciso de você. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Então nós precisamos achar tempo para a igreja, amém, igreja? Tempo para culto. Marido, tempo para a esposa. Pais, tempo para os filhos. Porque isso é o que vai sobrar no final, os relacionamentos. E igreja é a família, amém? Igreja é a família. Jesus não veio edificar uma empresa, Ele veio edificar uma igreja. E igreja é a família, constituída de pais e filhos, constituídos de relacionamentos de pessoas que se unem. Mas aí talvez você diga: mas é difícil, igreja. Eu sei que é. Se não fosse o dilúvio lá fora, ninguém suportaria o fedor da arca lá dentro. Mas dentro da arca, com o fedor da bicharada, tinha vida, lá fora tinha morte. Então fique na igreja, haja o que houver, e Deus vai abençoar a sua vida. É tempo de qualidade para as coisas que realmente importam. E as coisas que importam, diga: primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Amém? As outras coisas serão secundárias. Se você não valorizar Deus, família e igreja, você está atropelando a vida. E não importa quanto você conquista, você perderá ao final. Você não terá a sua recompensa ao final. Eu quero abrir novamente, falar novamente o texto que eu falei de João. Citei, mas eu quero que você abra comigo. João 3, capítulo 3, versículo 16. Abra comigo a sua Bíblia. João, capítulo 3, só que eu vou ler o 15 também. João 3,15. E aqui eu vou falar a terceira linguagem do amor que Gary Chapman cita no livro, que é presentes. Diga: presentes. O texto sagrado diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
Vou repetir isso, de tal maneira que deu, de tal maneira que deu, não é de tal maneira que vendeu, é de tal maneira que deu. Essa é uma expressão da teologia do Novo Testamento, a graça, amém, igreja? A graça, gratuitamente, a dádiva do amor de Deus. Deus poderia ter dado qualquer outra coisa, mas Ele deu o melhor que Ele tinha. Não enviou um anjo, Ele deu a si mesmo, na pessoa do Filho bendito. Ele enviou o seu Filho. Deus amou de tal maneira que deu. Então, uma das maiores expressões do amor é a doação, é a dádiva. Quando você doa, você está sendo mais abençoado do que quando você recebe. E esse é um dos mistérios, inclusive, da oferta e do dízimo, porque você é mais bem-aventurado em dar do que em receber. E Deus multiplica aquele que de fato quer dar com amor, amém, igreja? Deus amou de tal maneira que deu. Essa semana passada agora, eu estava chegando em casa, não lembro qual dia, e subindo, encontrei um vizinho. Estava voltando do trabalho, o vizinho me parou. Começamos a conversar, e ele está desempregado. E começou a falar da situação difícil pela qual ele está passando. Alugou a casa há pouco tempo, e tinha feito uma entrevista, aparentemente deu certo, mas ainda não chamaram, e está muito preocupado. E aí o que você faz? Muitos diriam: ore, vou orar por você, Deus te abençoe, vá em paz, Deus vai cuidar. Tudo isso nós podemos fazer. Mas eu tinha dinheiro na minha carteira, e aí o que eu faço? Eu só oro com essa pessoa? Não, eu sou um cristão, amém, igreja? Isso tem que me comover. A dor humana tem que me comover. A dor do meu irmão tem que ser a minha dor. O lamento dele tem que ser o meu lamento. O choro dele tem que ser o meu choro. Então eu tirei um dinheiro e dei para ele. Claro que não era muito, mas ele começou a chorar na hora, porque ele não tinha nem farinha em casa, não tinha nem o que comer. E o que para mim não era tanto, para ele era bastante, amém, igreja? Porque estava faltando tudo. E ele me abraçou e nós choramos, nos alegramos ali. E eu te garanto que eu talvez senti mais alegria do que ele em dar. E eu gostaria de ter muito mais para dar. Porque quando você vê uma alma, uma pessoa, um ser humano sendo abençoado, você que se alegra, irmão. Você que se alegra, porque você percebe que Deus está usando você. Você está sendo um agente de cura na terra, de restauração na terra, de bênção na terra, de prosperidade na terra. Deus quer nos prosperar, sim, mas porque nós abençoemos as outras pessoas, amém, igreja? Fala para a pessoa do seu lado: Deus quer te prosperar. Vai falar assim para ele: mas não seja mão de vaca, irmão. Que tem crente, aquela velha história que atravessa o Oceano Pacífico, Atlântico, com um sorrisol na mão e não derrete. Mão de vaca, pão duro, não ajuda ninguém, só pensa em si mesmo. As orações dele são egoístas: meu reino, minha casa, meu carro, minha vida. As orações dele são sempre eu. Pense primeiro no próximo, irmão. Pense primeiro no reino de Deus. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, pedir por si mesmo, vem lá em quarto lugar. Primeiro ore pelo reino, ele disse, o reino de Deus. Então, irmão, nós precisamos doar, dar. E quando eu falo aqui doação, não estou falando necessariamente dinheiro. É dar tempo, é dar vida, é dar companheirismo, é dar abraço. Aliás, eu já vi muita gente sendo curada com abraço. Nós vamos fazer um exercício terapêutico aqui. Você vai levantar e dar um abraço em 3 pessoas aí do seu lado, porque tem gente que precisa de abraço aqui nessa noite. Levante-se de pé, dê um abraço, diga: eu te amo em Jesus,
Eu te amo em Jesus. Jesus te ama. Dê um abraço em alguém. Nós precisamos curar as pessoas. Doe um abraço aí nesta pessoa. Dê algo que cura. Dê algo que traz vida. Dê algo que não mata, mas que restaura, que levanta o oprimido. Só um abraço teu pode levantar o caído nesta noite. Um abraço só pode ser um agente de cura nesta igreja, nesta noite. Aleluia. Isso é igreja. Igreja é beijo, é abraço, é relacionamento. Igreja é dar a mão, é segurar. Estamos juntos, eu vou contigo se vem comigo. Eu não te deixo cair. Se você cair eu te levanto. Estamos juntos. Somos o corpo de Cristo. Amém, igreja? Então é dar. Como eu falei, não necessariamente dinheiro. Um abraço de doação cura pessoas. Próximo ponto. Abra comigo 1 Pedro, já estou quase encerrando aqui, irmãos. 1 Pedro 4,10. Carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro 4,10. Diga comigo, atos de serviço. Olha o que diz 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Friso a expressão servir uns aos outros. Numa outra tradução que eu tenho diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Cada um administre aos outros, está numa outra tradução. São atos de serviço. Um dia os discípulos chegaram, e até a mãe dos discípulos, de 2 deles, chegaram assim: permita que eles estejam ao teu lado direito no teu reino. Eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus, quem seria grande, quem ocuparia as maiores cadeiras do reino dos céus. E Jesus lhes deu uma grande lição: o maior é o que serve. O maior é o que serve. Os últimos serão os primeiros podem ser os últimos. E na última ceia, diante da traição de Judas que se avizinhava, Jesus está oferecendo a ceia aos discípulos, mas antes ele pega uma toalha, pega uma vasilha com água e começa a lavar o pé dos discípulos. E Pedro se sente indignado com aquela situação: como assim tu vais me lavar? E Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí ele diz: então lava inteiro. Aí Jesus diz: basta os pés, porque já vos tenho lavado pela palavra que sai da minha boca. Mas o que Jesus estava fazendo com aquela vasilha, com aquela água, toalha e lavando os pés? Jesus estava dizendo: o maior é aquele que serve. Servir uns aos outros em amor, como verdadeiros dispenseiros da graça de Deus, diz o apóstolo Paulo. E Pedro ratifica, dizendo que se alguém faz, deve fazer ministrando como servo de Deus. Eu já vi muito isso em igreja: se eu não pregar não vai acontecer, se eu não cantar a unção não desce, se eu não pregar não vai ter o mover do Espírito Santo. Esses crentes que ficam achando que eles são o dono da unção, dono do Espírito Santo. Não existe bambambam no reino de Deus. Amém, igreja? Não existe grandão, é todo mundo ovelha, do maior ao menor. Só Jesus é grande aqui nesta noite. Só Jesus é poderoso, grande. Só Ele a honra, a glória, o domínio, o poder, o louvor. Todos nós não somos nada, somos pó, não somos ninguém. E se só somos pela graça e pelo sangue de Cristo. Então somos todos pequenos. Ninguém pode crescer e chegar a um status e achar que pode pisar nos outros, porque está numa posição de autoridade. Porque aquele que chegou a ser pastor, ou estar a um ministério onde Deus o colocou, você está ali para servir. Amém? Para servir. E o último, irmão, vamos abrir rapidamente em Lucas, capítulo de número 6. Abra lá rapidamente. A última linguagem de amor. Lucas,
capítulo 6, versículo 19. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Essa linguagem que o Gary Chapman chama de toque físico, diga toque físico. Quantas vezes Jesus curou pessoas tocando as pessoas? E Jesus não teve medo de tocar o esquife, tocar o morto, porque ele era a vida, amém, igreja? E não teve medo de tocar leprosos, porque ele não tinha medo da contaminação dos leprosos. E Jesus sabia o quão importante era o toque nas pessoas. Jesus foi o que mais ensinou o princípio da fé, que inclusive pela fé você não precisa nem tocar em ninguém, mas ninguém tocou mais as pessoas do que Jesus. Inclusive um dia uma mulher tocou em Jesus, na hora do seu manto, diferente de todos os outros. Aí Pedro disse: mas todo mundo te tocou. Mas Jesus disse: mas tem alguém que me tocou diferente, amém? Porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Então um toque pode fazer toda a diferença. E o que eu tenho para dizer nessa noite e encerrar a minha pregação é que talvez haja áreas na sua vida que o psicólogo não vai conseguir tocar, o psicanalista não vai dar conta, o prefeito da cidade não vai resolver, as eleições que se avizinham, não importa quem vai ganhar ou perder, ou se vai reeleger ou vai eleger, não vai resolver o teu problema. As políticas do mundo podem não resolver nada, mas existe uma mão invisível nessa noite que pode tocar aonde ninguém toca. E essa mão pode tocar indiferentemente, se nenhuma das mãos tocarem, a mão dele pode nos tocar a todos nós nesta noite. E o toque dele pode fazer coisas absolutamente incríveis na tua história. E eu quero que você fique em pé neste momento. E o que eu quero orar nessa noite é que Deus toque em sua vida, toque seu casamento, toque seu filho, toque seu negócio, toque a sua empresa, toque áreas da sua vida incuráveis, toque em situações impossíveis. A minha mão pode não te alcançar nessa noite, mas a mão dele te alcança. Certa vez Jesus curou alguém à distância, provando que para Jesus não existe parede, nem distância, nem nada que o limita. Então ele pode tocar na tua doença e alguém sair daqui curado nesta noite pelo poder de Deus. Gostaria que os músicos viessem aqui rapidamente à frente. Você pode segurar na mão da pessoa que está do seu lado aí? Fale para essa pessoa: ore comigo. Ore comigo. Amém? Fale para ele aí: ore comigo aí. Amém? Esse segurar na mão, o toque, Deus pode fazer com que o poder de Deus passe de um para o outro aqui nessa noite. Até a sombra de Pedro curou pessoas. Até os lenços e aventais de Paulo curaram pessoas. Deus pode curar você nesta noite. Vai ministrando uma música aí, pastor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Ore pela pessoa que está do seu lado. Enquanto você ora pelo outro, o Espírito Santo está tocando em você. Não ore por você agora, ore pela pessoa que está do seu lado. Ore por essa pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Não seja egoísta, ore, interceda. Enquanto você intercede uns pelos outros, o Espírito Santo está agindo, os anjos de Deus estão se movendo na igreja. Quando você está orando, a mão de Deus está se movendo, e a mão de Deus vai tocar em áreas onde você não estava conseguindo resolver, onde você não estava conseguindo mudar, onde você não estava conseguindo dar conta. A mão de Deus vai tocar nessas áreas. A mão de Deus vai tocar nessas áreas nessa noite. Aleluia, Senhor.
Sei que não estou só, Senhor. Sei que vai orando, igreja. Feche os seus olhos, clame. Busque a Deus. Clame. Ore por essa pessoa do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Peça que Deus estenda a sua mão de graça, sua mão de poder, sua mão de glória, seu poder sobrenatural, e cure as pessoas. Seu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Aleluia. Sua destra me sustenta, glória a Deus, me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia, Jesus. Deus do impossível. Glória a Deus. Te louvamos, Jesus, te louvamos. Olha para mim, faz assim com as mãos. Faz assim com as mãos. Faz assim. Em nome de Jesus Cristo, que Deus toque agora a tua vida. Que Deus toque agora a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, que Deus toque a tua família, teu casamento, teus filhos, teus netos. Em nome de Jesus Cristo, que os teus negócios sejam trocados, que a tua vida profissional seja tocada agora, pelas mãos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda doença, toda maldição, toda enfermidade, toda praga. Em nome de Jesus, nenhum mal sucederá a ti. Nenhuma praga chegará à tua tenda. 1000 cairão de um lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Em nome de Jesus, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Eu declaro em nome de Jesus que as bênçãos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó estão descendo sobre a tua casa e sobre a tua família, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o nosso Deus. Você foi abençoado nessa noite? Valeu a pena ter vindo na casa de Deus? Então, para nós terminarmos, olha para a pessoa que está pertinho de você e diga assim: eu te espero na próxima terça.